Este é o Momento Papo de Mãe e vamos falar sobre identidade familiar. O que é fazer parte de uma família e ter um sentimento de pertencer a ela? Será que o celular e a tecnologia estão interferindo também nesta identidade familiar? No jeito da família agir e se relacionar? Para falar sobre isso, estão com a gente a Blenda de Oliveira, psicóloga, e a Daniele e o Ricardo, pais da Júlia, de 15 anos, do Davi, de 11 e do Miguel, de 3. Como que é na casa de vocês? Daniele, o Miguel é mais novo, mas os mais velhos ficam muito no celular e acabam isolados? Ficam. E vou ser bem sincera que o Miguel também fica. Já fica também, pequenininho Eu assim? acho que o Miguel é até mais que eles. Olha. Fica o tempo todo no celular assistindo vídeo. E isso é uma preocupação para vocês, Ricardo? É uma preocupação, né? Porque acaba a comunicação normal da família, Verdade. né? A interação, toda hora você tem que ficar pedindo, né, pro filho, tentando reunir. Conviver, e é né? difícil, Conviver né? em família, né? Eu acho curioso isso, viu, Blenda? Porque hoje em dia é um grande dilema das famílias, né? Porque afinal são os pais que dão esses eletrônicos para os filhos, esses celulares, e depois os pais querem tirar e não conseguem. E isso está interferindo, sim, na relação da família. Porque com a chegada da tecnologia e das redes sociais, tem mudado a configuração familiar. Quer dizer, nós vamos ter que ver ao longo do tempo qual vai ser o resultado disso. Mas a gente sabe que as convivências têm mudado a partir da chegada da tecnologia, enfim, dos tablets, dos smartphones. Então, a gente precisa pensar como é que a gente vai reorganizar essa convivência, porque a gente não vai conseguir fugir disso. Não tem como, Não tem né? como, a gente não Faz tem como parte evitar. dessa geração. E muitos pais dão o celular também para o filho por questão de segurança também, porque pode se comunicar mais rapidamente, enfim. Às vezes por questão de organização, a mãe trabalha em casa, precisa que as crianças fiquem um pouco... É como se fosse meio uma babá ali Tem um com lado eles, bom, né? né? Tem um De lado comunicação. positivo, mas acho que tem um lado que precisa ser observado. Mas aí tem que impor limites para não ter excessos, Blenda, porque qual é a importância dessa identidade familiar, dessa convivência? Então, essa convivência, ela é insubstituível. Não há nada que possa substituir a convivência, o face-to-face, né? Da família, Cara a cara. o momento da refeição. Então, sim, deve-se estabelecer tempo, não é? Hora de jantar, de almoçar, então vamos vir todos para a mesa, colocamos o celular ali separados, porque senão a gente começa a perder o controle de toda essa situação. E a convivência é essencial. Daniele, na sua casa, você conseguiu colocar algumas regras para valorizar essa convivência da família? Ainda não. Que Mas você eu já pretendo. tentou? Que você já... Então, estipular olha aí, horário. Eu pretendo colocar, porque realmente, como ele disse, é preocupante, assim. É que às vezes, por comodismo, a gente acaba deixando eles à vontade. Mas eu quero colocar. E, Ricardo, o que você acha que vocês precisam mudar, então, aí dentro de casa para valorizar mais essa convivência? Então, é difícil, né, lidar com essa situação. Eu acho que o exagero é o principal fator. Acho que todos nós, até nós pais, às vezes exageramos um pouco no smartphone, no celular, né? E acho que esse é o principal fator. Claro, tem outros, mas, na minha opinião... E os pais precisam dar o exemplo, né? Não adianta também só reclamar com os filhos que eles ficam muito ali no celular, na tecnologia, e eles também, né? Sim, até porque dentro da família, vamos dizer, os pais que estão nesse lugar de determinar as regras, né? Então, às vezes, os pais vão dando e querem que os filhos também, de maneira individual, se deem conta que aquilo é exagero e, às vezes, eles não conseguem, porque também são adolescentes ou menores. Então, nós, como pais e família, que temos que dar o limite, estabelecer o tempo, observar também o que eles estão olhando no celular. Isso é uma coisa muito, muito importante, manter a supervisão, porque é tudo muito rápido e muito aberto. E os pais estarem presentes Sempre também, não só presentes, trabalhando, porque isso é um sempre. problema. A gente acaba
trabalhando muito no celular, né? E, Daniele, até eu vou ali conversar com os filhos de vocês, né? Enquanto isso, vai me contando o que você lembra da sua infância, o que era a identidade da sua família, né? O que era uma característica da sua família quando você era pequena e que, de repente, você gostaria de resgatar na sua família hoje? Olha, a gente ficar mais tempo junto, conversando, brincando. Que hoje em dia a gente se reúne só nas refeições, vamos dizer assim. E antigamente era muito mais tempo, porque não existia nada que tirasse, né, que nos distraísse. Eu vou conversar com eles um pouquinho e eu queria que... Júlia, Júlia, me conta, como é que... Por que você está com 2 celulares? Porque se um quebrar, eu posso usar o outro. Se acabar a bateria de um, eu posso usar o outro. Tá falando sério isso? Você anda sempre com 2 celulares? Às vezes, sim. Quem que deu 2 celulares para a Júlia, gente? A mãe. Mas é preocupação tá colocando de a culpa mãe? na mãe. Tá colocando a culpa na mãe. É preocupação de mãe isso? É segurança. Mas aqui ela tá segura, eu acho. Viu? Mas me conta, como é que é na casa de vocês? Tem coisas que vocês gostam de fazer, por exemplo, os 3 irmãos juntos? Fala para mim, Davi, o que você gosta de fazer com os seus irmãos? Não tem muita coisa, porque a diferença de idade é muito. Então, às vezes brinca só o Davi e o Miguel e eu fico no celular. Às vezes tá brincando eu e o Miguel de carrinho, de ursinho, e o Davi tá no videogame. Então, é muito difícil a gente brincar os 3 juntos. E você gostaria de brincar até mais, assim? Ou você, hoje em dia, quando você tá no celular, você não quer que te tirem do celular? Como que é? Quando eu estou em algum lugar de eletrônico, tipo no tablet, no computador, eu não gosto muito de parar. Isso... Só na hora que eu quero mesmo. Acho que isso é complicado, né? Quer dizer, para criança é difícil parar, não é, Blenda? Para criança é difícil parar, então precisa, porque isso tem estudos mostrando que os vídeos, o smartphone mantém quase que um vício ali. Então precisa ter alguém de fora que diz, olha, agora chega, agora vamos dar um tempo, ter um intervalo, não é? Os pais podem propor, além das refeições, atividades em família, né? Eles gostam de jogar jogos? Quais atividades, assim? Vocês jogam... Tem algum jogo, por exemplo, que vocês jogam com os pais de vocês? Baralho, vocês sabem jogar baralho? Sim. Não é uma opção, de repente, reunir a família toda A gente brinca bastante de stop, aquele joguinho, eu e o Davi, enquanto o Miguel tá fazendo outra coisa. Stop é legal, aquele de escrever, né? Tem que escolhe uma letra e vai... Quem escreve mais rápido. E brigar, vocês brigam muito? Muito. Já tem uma identidade familiar aí, porque isso faz parte de todas as famílias. Daqui a pouco a gente até vai falar mais sobre isso. Vou pedir para a Júlia chamar o nosso intervalo, então, Júlia. Nosso Papo de Mãe volta já. Fique com a gente. O Momento Papo de Mãe está de volta e o assunto é identidade familiar. Blenda, além dessa convivência que a gente já falou bastante, o que mais define a identidade familiar? Então, a identidade familiar, ela é definida pelos valores da família, que valores essa família cultiva, como é que essa família resolve suas questões, seus problemas, como é que se dá o diálogo, não é? A questão da religião, se é uma família que tem uma religião, que segue tradições, que segue rituais. Tudo isso vai definindo, da mesma forma que a gente tem a identidade pessoal que nos define, quer dizer, quem somos nós, como fazemos, a família também. A família é um organismo vivo que está em permanente mudança. Então, como é que os pais lidam com a questão profissional, como é que lida com dinheiro, como é que lida com os problemas, as alegrias, como é que comemora, como é que celebra, tudo isso faz parte do que a gente chama de identidade familiar. Até como esses pais vão educar os seus filhos, né? Sim, porque a identidade familiar resulta, ela está presente na forma como os pais entendem a educação, que princípios para eles são importantes. Ricardo, dentro disso que a Blenda falou, como que você diria, quais são as características da família de vocês? Então, nós somos cristãos, né? E a gente gosta de... não é uma regra, mas a gente gosta de se reunir, às vezes, para falar um pouco da Bíblia,
Pra né? cantar. Para cantar, né? Nós gostamos muito disso, as crianças gostam de instrumento, né? Então a gente coloca os instrumentos lá, toca, canta, a gente fala sobre alguns assuntos da Bíblia. Isso é uma prática muito comum dentro da nossa casa, né? Isso é uma característica forte nossa. E as brigas, né, entre os irmãos? A gente pode dizer que na hora de lidar com esses conflitos, isso também é uma característica da identidade familiar? Isso também, não é? Porque como é que nós, como pais, dentro de uma família, como é que a gente lida com momentos difíceis, né? E momentos difíceis depende da situação. Mas se os irmãos estão brigando, se os filhos estão brigando, se começa a ter um embate com a gente como pai e mãe, como é que a gente lida com isso? Faz parte. Agora, eu acho que briga entre irmãos é algo que é característico em todas as famílias. Sim, mesmo né? com a tecnologia. Mesmo com a tecnologia, não tem jeito. Até eu fiz uma brincadeira no Facebook do Momento Papo de Mãe, perguntando, né, para as famílias, e muita gente escreveu sobre quais são os motivos que fazem os filhos brigarem. E acho que a mãe é que sofre com isso. Até eu vou ler aqui, vou pedir para você comentar, hein, Daniele? Olha, a Mariana Perry, ela disse o seguinte, olha, os meus brigam para ser o último a tomar banho. E tão logo o mais novo aceitou tomar banho primeiro, aí briga porque o outro queria tomar banho primeiro. Muda o motivo da briga, né? E quando menores, diz que eles sempre brigaram feio. Quando o mais novo, uma vez, comeu todo o sorvete imaginário que a mais velha tinha feito. E não havia sorvete imaginário que a mãe pudesse fazer que resolvesse o embate. Ó. A Elizabeth Xi disse que eles brigam por todos os motivos e que brigam, mas o principal é para ver quem não vai lavar a louça. E a Maria Flor Calil diz, as minhas filhas brigam pelos sabores dos bombons nas caixas sortidas e também para decidir quem vai primeiro para o banho. Banho é um problema na casa? Só para um deles. Ixi, Só pro quem? Agora Davi, você vai ter que revelar. O Davi, que fica sempre postergando o banho. Mas lá em casa eles brigam mais por programa de TV, por quem fica mais tempo no computador, porque a gente tem um notebook só. Aí, às vezes, eles não querem ficar no celular, então eles ficam brigando por causa disso. Mas é bom também que eles interagem, Sim, né? Eles não estão isolados totalmente, Não, né? e eles são 3 fases diferentes, né? Uma com 15, um com 11 e um com 3. Então, eles brigam muito por tudo. Esses conflitos, muitas vezes, são para chamar a atenção dos pais, né? Sim, para Então, chamar a que bom. atenção. E também essas brigas em casa entre irmãos são muito saudáveis. Claro, tem limites, né? Porque é na família que a gente aprende a brigar também. Né? É ali que a gente aprende a dividir, a brigar, a postergar, aprender a esperar. Então, uma família que não briga, a gente se preocupa. Tanto quanto uma família que briga, que só briga. Né? E depois aprende a fazer as pazes. Aprende exatamente a fazer as perdoar, pazes. E acaba sendo um motivo de união entre os filhos, porque também quando eles quiserem alguma coisa do pai e da mãe, eles vão ser os melhores amigos. Né? É verdade. Aí os 3 se unem para brigar juntos. Exatamente. É tudo um aprendizado. É tudo um aprendizado. Gente, muito obrigada. Foi uma delícia conversar com Nós que vocês. agradecemos. A Blenda quer deixar as redes sociais, Blenda? Eu tenho um Instagram que é Blenda_Psi. Inclusive a Blenda que sugeriu esse tema para Foi. gente. Tão importante nos dias de hoje, Muito né? importante. Vocês também querem divulgar redes sociais? Não temos. Não. É só rede particular, né? É, só. Muito obrigada pela presença de vocês, pela participação das crianças também. O Momento Papo de Mãe fica por aqui. Então, a nossa dica, ó, para as famílias interagirem mais e não ficarem tanto nos eletrônicos. Até o próximo programa.